Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu quero falar com vocês sobre toda essa situação envolvendo o PL da dosimetria, o líder do governo Jacques Wagner, toda essa confusão de acordo, se não teve acordo, que eu acho que já ficou claro, porque o próprio presidente Lula já veio a público e se manifestou dizendo que não teve nenhum tipo de acordo e que inclusive o projeto será vetado por ele quando chegar na sua mesa. O ministro Alexandre de Moraes também veio a público e se manifestou dizendo que ele é completamente contrário a qualquer tipo de projeto que vise beneficiar pessoas que cometeram crimes graves, como os cometidos que resultaram no 8 de janeiro de 2023. E eu quero trazer um personagem importante nessa história, né, que é o senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira que tem ganhado bastante destaque aí nos últimos meses, porque vários projetos importantes ou são direcionados para ele relatar ou caem no colo dele de maneira muito surpreendente. Aconteceu assim, por exemplo, com o caso envolvendo o ECA Digital, que é um projeto ligado diretamente a ele mesmo, com aquela denúncia que o Felca fez, o youtuber Felca, que denunciou uma coisa chamada adultização, né, que é a sexualização de menores de idade nas redes sociais, culminando na aprovação do projeto sobre o ECA Digital. A gente viu o Alessandro Vieira relatando o projeto da PEC da bandidagem, que eles chamavam de PEC da blindagem também, que visava proteger parlamentares e abria caminho dentro do Congresso Nacional para a entrada de criminosos, ligados inclusive a facções criminosas, com a possibilidade de cometerem crimes e não serem punidos porque seriam protegidos pelo cargo que eles ocupavam dentro do Congresso Nacional, seja cargo de deputado federal, seja cargo de senador da República. Mais recentemente a gente viu o PL antifacção, que eu até brinquei aqui algumas vezes e vou continuar brincando, dizendo que ele saiu do Congresso Nacional, ou melhor, saiu do Palácio do Planalto, do governo federal, para o Congresso como PL antifacção, e quando caiu na mão do Derrite, virou o PL pró-facção. Por que, Carlito, virou um PL pró-facção? Porque é um projeto que tirava a Polícia Federal das investigações, tirava o Ministério Público, impedia que a Receita Federal promovesse ali bloqueios de bens de envolvidos em crimes, depois se colocava a Polícia Federal de volta, mas tinha de pedir autorização ao governador, tinha de avisar que ia ter operação, enfim. Então o Alessandro teve muito destaque também nesses projetos. E aí é interessante porque no dia 15, ele deu uma entrevista para a Globo News dizendo que o projeto do jeito que estava não poderia ser votado porque ele tinha problemas insanáveis. Insanáveis, tá? E aí ele diz o seguinte, inclusive num trecho do que ele falou: o Senado Federal não pode incorrer na incoerência de endurecer o discurso contra o crime organizado com uma mão, prometendo rigor à sociedade, mas com a outra aprovar uma legislação que abre as portas das prisões sem qualquer razoabilidade. O que é que ele fez? Ele protocolou o voto no dia 15 contra o PL da dosimetria. Quando foi ontem, o que é que ele fez? Retirou o voto contra o PL da dosimetria e votou junto com o relator, o senador Esperidião Amin, aprovando, endossando o encaminhamento do voto. Vai vendo, para que os golpistas deixem a cadeia. E aí tem um ponto interessante, que no final da explicação do voto que ele deu, tirando o voto contra o PL e transformando esse voto em um voto favorável ao PL, ele diz uma coisa que é bem interessante para a gente ler. Tá aqui, ó. Viver em democracia exige respeito à vontade da maioria, mesmo quando ela é oposta ao entendimento pessoal. Considerando que o plenário da CCJ entendeu como de redação as correções do PL da dosimetria, evitando o retorno à Câmara, eu retiro o meu voto em separado e acompanho o relator. Traduzindo, ele aceitou a maracutaia que o Moro fez com o Esperidião Amin para poder tirar Bolsonaro da cadeia e os golpistas do 8 de janeiro e facilitar, inclusive, a soltura de outros criminosos também. Aí depois ele foi para a rede social dele dizer que tinha sido firmado um acordão entre o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula, para aprovar o PL da dosimetria. Vai vendo. E se você não está sentado, senta para você não rir. Ou para você rir, porque às vezes dá vontade de chorar com o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E aí o que acontece? O governo, que segundo ele, fechou acordo para aprovar o PL da dosimetria, votou com sua bancada inteira contra. Lá na CCJ teve aquele problema com o senador Fabiano Contarato, que ele disse que votou em favor do PL da dosimetria lá de forma errada, mas já pediu, inclusive, a ratificação do voto ao presidente da CCJ, que é o senador Otton Alencar, para mudar o voto de aprovação ao PL para não aprovação ao PL. E no Senado Federal, o Partido dos Trabalhadores votou em peso contrário ao PL da dosimetria.
Aí o Alessandro Vieira tinha dado uma entrevista para um veículo muito famoso aí também no Brasil, dizendo que a orientação do partido dele, que era o MDB, era votar contra o PL da dosimetria, porque do jeito que estava não poderia passar. O que é que ele fez? 3 senadores do MDB votaram favoráveis ao PL da dosimetria. O Alessandro Vieira, um senador de São Paulo e uma senadora de Santa Catarina. E aí olha que interessante, ele disse que teve um acordo com o governo para aprovar o PL da dosimetria. O Jacques Wagner errou na comunicação. Se você não viu, assista a minha participação na Fórum 11h30 hoje, para não ficar repetitivo aqui no vídeo. Mas no vídeo que eu participei hoje na nossa live, eu participo dia de quarta-feira, mas hoje, excepcionalmente, eu participei na quinta. E lá eu falei que o Jacques Wagner errou na comunicação. Porque o que ele fez foi dizer que concordava em pautar o PL de dosimetria para votação no Senado, se os senadores também concordassem em pautar a discussão sobre a aprovação do projeto que taxa bancos, bets e bilionários. Não foi que o governo ia votar em favor ao PL da dosimetria, tanto que o governo votou contra. Todos os senadores do Partido dos Trabalhadores votaram contrários. O presidente Lula já disse que vai vetar. A ministra Gleisi Hoffmann deu uma chamada, deu um pito no ex-governador e senador Jacques Wagner, porque ele fez algo sem a anuência do governo, que foi dizer que por ele podia levar para votação sim as 2 pautas, não tinha problema, se tivesse voto para aprovar a dosimetria, que aprovasse. Mas que ele não tinha nada contra a levar para votação, não quer dizer que eles iam votar para aprovar. E aí o Alessandro, que vendeu essa tese, que teve acordo com o governo, que teve acordo com o Supremo para aprovar, teve de encarar o seguinte: ministro Alexandre de Moraes dando declaração dizendo que é completamente contrário a qualquer tipo de manobra para abrandar a pena de quem cometeu o crime, que resultou inclusive na tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula hoje dizendo que vai vetar o projeto, a ministra Gleisi Hoffmann se manifestando, o Lindbergh Faria junto com o Pedro Campos se manifestando dizendo que vão judicializar essa situação toda. E adivinha quem votou favorável ao PL da dosimetria, tanto na CCJ quanto no pleno do Senado Federal? O nosso Batman, o senador Alessandro Vieira, que de noite se veste de Batman, é o Bruce Wayne, com aquela voz impostada, encorpada, bem grossa, mas durante o dia é o Coringa. À noite está combatendo o crime e durante o dia está passando pano para o crime. Não é isso, senador Alessandro Vieira? E é importante eu trazer esse alerta aqui, por quê? Porque eu venho falando há vários meses aqui na Revista Fórum, porque como ele relatou projetos importantes recentemente, toda vez que eu entrava no Fórum 11h30, as pessoas: Carlito, você que é de Sergipe, esse senador tem de ser eleito. Ele foi importante para esse projeto da PEC da dosimetria, da PEC da bandidagem. Eu falo: pois é, esse. Mas vocês têm de ver a atuação dele não por esse projeto, porque a gente elogiou, inclusive, a atuação dele na PEC da bandidagem. Como eu também elogiei ele no PL 2630, o PL das fake news, é um projeto do Alessandro Vieira. Só que olha que interessante, o mesmo senador que é contra a PEC da bandidagem, votou favorável ao PL da bandidagem, que é o PL da dosimetria. Você entendeu que não tem conexão do discurso, que eu até usei uma referência recentemente aqui em Aracaju, que até um político ficou muito revoltadinho comigo, né? O disco não tá casando com a música. A música que tá tocando aqui é uma, mas o disco que tá na vitrola é outra. É o caso do Alessandro Vieira. E por que esse desespero, Carlito? Porque aqui em Sergipe ele é candidato à reeleição, né? Já é pré-candidato à reeleição ao Senado. Tá em uma chapa problemática, inclusive na CPI, como eu já mostrei aqui para vocês, do crime organizado. O ex-governador Antônio Garotinho zombou dele por causa das relações dele com o André Moura aqui em Sergipe. E ele vai disputar a eleição para o Senado com pelo menos 3 ou 4 candidatos da direita que vão disputar voto com ele e corre o risco de ele não ser reeleito. Para isso ele tem de mergulhar de cabeça no bolsonarismo como ele fez em 2018, para conseguir o voto da direita e para conseguir o voto ainda dos bolsonaristas que existem. Mas mergulhar de cabeça, Carlito, nem tanto, né? Não vou exagerar aqui não, é mergulhar de cabeça nem tanto, né? Que ele tem de dar um mergulhozinho ali, se molhar um pouquinho na água do bolsonarismo, se sujar um pouquinho ali de merda, que é o que o bolsonarismo girou hoje, sacudir um pouquinho do cocô do ombro, sacudir um pouquinho o cocô do outro ombro e ir lá conseguir voto aqui de um bolsonarista aqui, um bolsonarista acolá. É isso que ele quer. Olha a grande hipocrisia. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder também, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like e eu vou atualizando as questões do Alessandro Vieira, porque como ele tem tido uma atuação importante e eu tô aqui em Sergipe e eu sei o que tá acontecendo, eu vou trazer sempre informações importantes para vocês, tá bom? Beijo no coração, grande abraço, deixa aqui o seu comentário e até o nosso próximo encontro. Tchau!